É uma alegria participar novamente de um evento do LIDE, em especial aqui em Portugal. Portugal é a nossa casa, sem dúvida, e também tenho grandes amigos aqui nas universidades portuguesas, professores em Coimbra e na Universidade de Lisboa também. Eu cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente Michel Temer, mas também do Johnny, presidente do LIDE, e também na pessoa do governador João Dória, agradecendo mais uma vez pelo convite. Cumprimento as mulheres, eu não poderia deixar de fazer isso, na pessoa da Bia Dória e também na pessoa da Simone Borleng, ambas estão aqui. Eu vou começar falando de algo muito antigo. A palavra oikos, no grego, significa casa, unidade familiar. E já no século IV a.C., Xenofonte aliou esse radical ao sufixo nem, que quer dizer administrar. E é justamente daí que vem o termo oikonomicus, ou seja, a ideia de economia. Muitos anos depois, em 1866, o zoólogo Ernest Haeckel vem cunhar uma outra palavra, que é a palavra ecologia, que é justamente a mesma ideia que nós tiramos daquela base, mas falando em interação entre os organismos e o meio ambiente. Então, numa visão macro, nós temos que perceber que economia e ecologia se propõem a mesma coisa. É o estudo do oikos, porém, sob pontos de vista diferentes. Por isso que muitas vezes essas ciências vão se encontrar no meio ambiente, que é exatamente o foco do nosso painel. A crise ambiental que nós vivemos hoje é justamente uma ruptura do equilíbrio entre a questão econômica e a questão ambiental ou ecológica. Vou mostrar para vocês um primeiro slide, pediria para colocar, porque o nosso foco aqui é falar de economia circular e nós vamos perceber que existe um espaço gigantesco para mercados de carbono no mundo. Hoje, nós emitimos mais ou menos 500 bilhões de toneladas de CO2 ou outros gases equivalentes no mundo, mas o volume de créditos de carbono disponíveis está na faixa de 800 milhões de dólares. Ou seja, existe um espaço muito grande para esse mercado. A gente verifica ali que, no caso do Brasil, a menção do verde é de um mercado ainda em consideração, ou seja, um mercado em formação, em especial porque nós não tínhamos ainda um mercado regulado. Na verdade, mercados regulados no mundo giram na ordem de 50 apenas. Estão em fase de implementação. O principal e o mais equilibrado e o mais antigo é justamente o mercado europeu. A América Latina, hoje, representa 22% do comércio mundial de créditos, destacando-se, em especial, os créditos de reflorestamento e uso da terra, em especial no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Se a gente for olhar... eu acho que eu pulei aqui. Tinha um slide antes, mas sem problema. Já voltamos aqui naquele. Se nós formos olhar, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno em relação ao todo, em relação à ideia, né, de que nós podemos comercializar muitos créditos. Agora, nós estamos vivendo o que nós chamamos de era do carbono. Alguém aqui saberia me dizer quando começa a era do carbono? É muito recente, na verdade. A era do carbono começa em maio de 2013, quando o observatório da NASA, no Havaí, o observatório de Mauna Loa, verifica que nós temos uma concentração de dióxido de carbono na atmosfera acima de 400 ppm. Ou seja, é aí que nós vamos começar a pensar que passou do limite. É muito, muito recente. E, obviamente, as atividades humanas têm exercido uma influência imensa sobre essa questão, sobre a liberação, não só do CO2, mas também de outros gases poluentes. Por isso também que vocês ouvem falar no antropoceno, que é essa fase que nós vivemos justamente num período em que o homem, o ser humano, melhor dizendo, influencia muito a questão ambiental. Agora, o Brasil é precursor em políticas de solução.
Antes mesmo da era do carbono, eu diria muito antes, os nossos códigos florestais já trazem soluções para as questões de carbono. E mais do que isso, nós tivemos o Pró-Álcool, nós tivemos o Pró-Infa, o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Então, vejam que nós estamos com soluções no nosso país. E, obviamente, esse controle de poluentes, ele vai chegar para nós muito mais recentemente. Hoje, quando nós olhamos para as conferências internacionais, para como, né, nós vamos ter que lidar com essa questão, é agora que nós estamos vendo, mas a questão está presente há muito tempo. O que será que mudou desde o início do planeta Terra até o século XXI? Por que nós estamos falando em era do carbono? Justamente por conta da escalada da emissão desses gases. Por isso que hoje nós temos que olhar, né, esse oikos, esse ambiente, para um diagnóstico e um prognóstico de questões ambientais. E é isso que a comunidade internacional vem fazendo. Então, eu gostaria aqui de ressaltar a importância do nosso Senado ter aprovado o PL do mercado de carbono, viabilizando algo que é fundamental para a economia circular. E também aproveitando os deputados aqui presentes, pedir um esforço da Câmara para aprovação desse projeto, porque esse mercado de carbono regulado é fundamental para nós no contexto atual. Nesse contexto do antropoceno. Nós temos uma interdependência entre a emergência climática e os limites planetários que só vai ter solução se a gente tiver um olhar holístico. Olhar holístico que diz respeito a como nós vamos continuar desenvolvendo a nossa economia e como nós vamos buscar uma transição energética, além de conservação e restauração de ecossistemas. Tá? Hoje o impacto é na agricultura, na segurança alimentar, na saúde humana, ou seja, esse impacto está nas nossas atividades econômicas, na forma como nós desenvolvemos as nossas atividades econômicas e se nós queremos que isso continue acontecendo de uma forma mais equilibrada. Então, o que nós estamos vendo hoje na COP em Baku, e eu acabei de chegar de Baku, cheguei ontem, acompanhando em loco as discussões, é exatamente uma possibilidade de discutir quais são as soluções para esse momento. A COP de Baku está focada em financiamento para os países em desenvolvimento, e o próprio secretário-geral da ONU, um português, né, Antônio Guterres, ontem falava sobre o esforço para uma maior segurança climática, mas reconhecendo que não é uma questão de governos, que é preciso um olhar em relação ao apoio aos consumidores, aos investidores e aos reguladores. Ou seja, ele ressalta o papel de atores não estatais. Ressalta também o combate ao greenwashing, ou seja, não se aceita mais que empresas utilizem uma publicidade do ponto de vista ambiental, mas não, vamos dizer, haja um respaldo real por trás disso. O Brasil também apresentou as suas NDCs, né? Foi apresentado também antes de ontem na COP, falando em redução de emissões entre 59% e 67% até 2035 em relação a 2005. Zerar emissões líquidas até 2050 e acabar com o desmatamento ilegal. Terminar com o desmatamento ilegal, substituição de combustíveis fósseis e por aí vai. Será que nós temos situações onde nós já encontramos uma real economia circular? Então, aqui eu entro no próximo slide para mostrar um exemplo que é o setor sucroenergético, onde nós vamos ter a produção de açúcar e etanol com uma série de outros elementos que vão levar essa circularidade a uma solução bastante desejável para o nosso contexto atual, como o uso da vinhaça, da torta de filtro, do bagaço, ou seja, nós vamos reduzir a disposição dos resíduos. E esse setor, olhando para o estado de São Paulo, essa é uma tabela real do estado de São Paulo. O estado começou um trabalho em 2007 para a redução da queima da palha da cana. Nós chegamos, no momento atual, com 0,01% de área de queima em relação ao que nós tínhamos em 2007, que era de 1,6 milhão de hectares.
de queima autorizada. Isso, em termos práticos, significa uma economia circular, significa a redução das emissões, a redução real das emissões dos gases de efeito estufa. Existem outras possibilidades, né? Aqui eu mostro para vocês um trabalho realizado hoje na USP, que é um biodigestor para a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. Esse trabalho feito na universidade tem condição de atender o município de São Paulo. Então, dá para perceber a dimensão disso. E, dentro da circularidade, a redução das emissões, a não disposição em aterros e, com isso, o aumento da vida útil dos nossos aterros. Em termos práticos, para além desses exemplos, eu queria ressaltar, por termos aqui membros da Câmara, a questão da importação dos resíduos. Hoje, o nosso país permite a importação de resíduos. E isso tem gerado perdas para setores econômicos, inclusive, do ponto de vista social, o próprio setor dos catadores e das cooperativas, onde o valor daquele trabalho vai sendo reduzido em função da vinda desses resíduos de fora do país. E eles vêm por navios, ou seja, sem uma medição sobre as emissões, os riscos. Então, aqui eu ressalto aos nossos representantes da Câmara a importância de uma legislação que leve em conta esse aspecto, que venha a proibir essa importação, de forma que nós possamos valorizar o trabalho que é realizado dentro do nosso país, na linha da circularidade, e não simplesmente trazer resíduos de fora do país para demonstrar, entre aspas, uma reciclabilidade dentro da embalagem do novo produto. Eu encerro, meu tempo já acabou, dizendo que nós estamos, sim, numa crise antrópica, e que existem muitos lesados para além da humanidade, mas nós, seres humanos, temos condição de fazer algo diferente, de mudar a história. Então, é aqui que entra o nosso dever ético, mas também o nosso dever de uma real sustentabilidade na atividade econômica. Nada mais do que uma busca de eficiência na atividade econômica. Então, com aquilo que eu falei no início, né, o nosso diagnóstico e o nosso prognóstico, eles vão passar pelo oikos, pela forma como nós vamos administrar isso. Então, num fórum tão diferenciado, eu gostaria de levá-los a pensar em como administrar corretamente e em melhores condições, não só para nós, mas também para as futuras gerações. E eu termino com o novo imperativo categórico de Hans Jonas, em que ele coloca o seguinte: haja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida sobre a terra. Que cada um de nós possa agir assim, e que a nossa atividade econômica possa ocorrer, de fato, dentro de uma lógica de sustentabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado.